eu sou Eduarda Magalhães. Eu sou o Henrico Souto. E eu sou a Milena Camargo. E esse podcast é parte de um projeto da matéria de Contraponto Digital, orientada pelo professor Aldo Quiroga. No episódio de hoje, iremos abordar um assunto um tanto quanto polêmico. O uso obrigatório de máscaras dentro do campus da PUC São Paulo. No dia 17 de março, o governo de São Paulo anunciou que não seria mais obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados. Com algumas ressalvas, a flexibilização decretada pelo governador João Dória, do PSDB, mantém a obrigatoriedade nos transportes públicos, em seus respectivos locais de acesso, como estações de metrô, e nos locais destinados à prestação de serviços de saúde. Em relação a escolas, universidades e instituições de ensino, o uso é opcional, indo de acordo com a preferência da instituição e também dos comércios. E o que será que os alunos, professores, funcionários, entre outros membros da instituição, têm a dizer a respeito? E para responder essa pergunta, a gente fez uma pesquisa de campo com diversas pessoas, para entender quais são as principais dúvidas e opiniões sobre esse posicionamento da faculdade. Então, vamos começar com o básico. Vocês concordam com o uso obrigatório de máscaras dentro da PUC? E por quê? Sim, em preocupação aos professores mais velhos, que têm um sistema imunológico em risco. Eu sou a favor. Na verdade, eu sou a favor de que continue em todos os lugares. Eu acho que é um pouco prematuro e acho que provavelmente eleitoreiro essa liberação de máscaras, não só aqui em São Paulo, como em outras cidades do Brasil. Eu acho que a máscara, a partir desse momento, poderia se tornar facultativo, né? Porque tem pessoas vacinadas até a terceira dose. Mas eu acho super necessário, sim, até porque evita outras doenças respiratórias além do coronavírus. A maioria dos alunos com que conversamos eram a favor da flexibilização do uso das máscaras dentro do ambiente universitário, ou seja, o uso delas opcional em ambientes abertos e obrigatório dentro da sala de aula. Eu acho que tem que flexibilizar mesmo, porque todo mundo está vacinado, mas eu acredito também que durante as aulas a gente tem que continuar com o uso de máscara, porque é um ambiente fechado, com pouca circulação de ar. Mas aqui no bosque, por exemplo, eu acho confortável. Eu acho que em espaço aberto, acho que não seria necessário, porém acho que durante a aula até pode ser necessário, sabe? Durante a aula, como é um lugar fechado, apesar de ter um ventilador que eu acho que até piora a situação, acho que dentro da aula deve ter uso de máscara, mas fora acho que pode ser liberado assim, tá ligado? Eu acho que é uma política interessante de manutenção como sugestão, mas é relativamente inviável e até um pouco contraproducente a obrigatoriedade aplicada disso, porque acho que gera um efeito contrário, psicológico nas pessoas, de eu posso fazer isso em qualquer lugar e aqui você quer me encher o saco. Mas alguns alunos, principalmente aqueles de fora da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, a FAFICLA, eram a favor da liberação total do uso de máscaras e do uso completamente opcional, indo de acordo com a liberdade individual de cada um. Bom, eu respeito a PUC, eu acho que é uma entidade privada, se eles querem determinar uma regra aí, eles fiquem à vontade, mas eu acho que cada um tem que ter liberdade para fazer o que quiser também. Se eles quiserem, eles estão propondo alguma coisa, aceita quem quiser, aceita quem não quiser. Eu acho que no estágio atual que a gente está, da pandemia, de casos e tudo mais, eu acredito que o uso facultativo seria o mais possível de poder acontecer. Mas como que seria esse uso facultativo? Usar quem quer. Quem decide usar é a própria pessoa. Independente do espaço. Fechados quanto abertos. Sim. Eu acho que também tem que liberar fora, mas acho que já daria para começar a pensar em liberar dentro da sala. E, mano, até um saco pro professor. Todos os professores reclamam que não aguenta mais ficar de máscara. Eu acho que, até os professores vão querer ir atrás disso também.
Em conversa com professores, a maioria deles eram mais assertivos quanto ao uso obrigatório das máscaras dentro da PUC. Eu acho que no momento ele tem que continuar, porque eu acho que os riscos de transmissão ainda são altos e a PUC tem pouca ventilação, as classes são muito abafadas, né? E apesar da dificuldade para dar aula, eu ainda acho que é importante a gente continuar, pelo menos por mais algum tempo, usando máscara. Acho necessário. Eu acho que foi bastante irresponsável da PUC propor esse uso de máscara, né? Ainda mais numa condição que vocês têm turmas relativamente grandes, em espaços que eram os espaços anteriores, enfim. Então você tem uma perspectiva de aglomeração. Você conhece alguém que já se negou deliberadamente contra o uso das máscaras? Ou até mesmo se negou a utilizá-las dentro do campus? Se sim, por que alguém teria esse tipo de posicionamento na sua visão? Eu conheço, mas assim, não sei quem. Não? Tipo, eu consigo imaginar, né? Imaginar, eu imagino. Mas saiba que são essas pessoas mesmo. Porque eles não estão mais nem aí, né, pra isso. Todo mundo nazista. Exato, eu ia falar os traços políticos deles. Não sei, assim, acho que é uma coisa que não é muito comunicada, assim. Você vê as pessoas, até pessoas que você conhece, sem máscara, assim. Só que não é uma coisa, tipo, sei lá, virou uma coisa muito relativa, assim. A pessoa não fala, eu não vou usar máscara. Assim. A pessoa só anda sem máscara. E você, tipo, nota, assim. Aí você fala, caralho. Você não vai falar, põe a máscara aí, caralho. A máscara virou uma parte do nosso corpo, assim. Exato. É muito bizarro ver as outras pessoas sem máscara. Nas salas, tipo, hoje tava todo mundo usando, eu falei, vou usar também, só pra não ficar também, não sei se o professor queria que usasse ou não, mas eu acho que é respeito também ao professor. Se o professor quiser que você pedir pra você usar, eu acho que seria um ato de respeito. Eu sou contra esse negacionismo de, poxa, relutar. Eu vi que teve casos aí de pessoas que relutaram, mas a gente tem que respeitar cada um também. Dos alunos, dá para observar às vezes o nível de desleixo, né? De vir com a máscara embaixo do nariz, ou então ficar tirando a máscara continuamente e tal. Eu, enfim, sinto isso como um pouco de responsabilidade, né? Mas enfim, eu não conheço alguém que tenha expressado essa opinião de que é a favor da liberação de máscara aqui dentro. Ao perguntar às pessoas se elas conheciam alguém que contraiu o vírus após a volta das aulas no campus, a maioria delas foram bem assertivas a respeito. Não conheço. Não conheço. Não. Depois das aulas, não. Mas alguns relatos em específico se diferenciaram. A gente teve um professor, ao menos com certeza, que tinha Covid nesse mês. Como ele contraiu, não sei te dizer, mas foi uma preocupação naquele momento, né? Porque ele tinha estado na secretaria, teria assinado ponto, encontrou pessoas, então como é que ficou isso? Então acho que mais uma vez isso demonstra a eficácia do uso de máscara, né? Conheço, tive 2 alunos nas minhas classes que pegaram Covid. Sim, eu fiquei sabendo, assim, eu não tive contato com ela, mas uma menina da minha sala, ela pegou Covid. Eu não sei se foi aqui nas aulas, mas a primeira semana, não sei se foi no trote, pode ser, mas ela pegou Covid. Conversando com diversos alunos, percebemos que a maioria não tinha conhecimento sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras dentro do campus. Não, é que eu fico maluco, tá ligado? Porque assim, já não é obrigatório mais em lugares abertos. Então tudo bem. Eu tô falando mais exatamente do ambiente, sabe? De ficar lá dentro mesmo. Aqui, obviamente, tipo, já pode, já tá liberado. É obrigatório? Eu não sabia. Porque tem um monte de gente que não usa. Alguns professores dizem... Agora está liberado, mas eu recomendo que se use. Outros professores não dizem nada. Uns professores usam a máscara e outros também não usam. Então, de verdade, a sensação que eu tenho é de que isso está... As pessoas têm muito pouca informação e cada um faz conforme as suas próprias convicções. Algumas salas
todos estão de máscara todo o tempo. Algumas salas, tipo, tem eu e mais uns poucos, porque a grande maioria não usa máscara. Eles soltaram aquele DDF lá com do Sírio-Libanês, tipo... Cara, eu tô olhando em volta e não tem um mísero cartaz falando resumidamente quais são os pontos cruciais dessa política de prevenção. Eles mandaram... Eles estão fazendo essa parada só pra falar que tem. Tipo, não tem, onde eu tenho que entrar? Que Google, o que eu tenho que digitar no Google pra descobrir? Não vou descobrir. Tem uma intenção boa em fazer a parada, mas ao mesmo tempo tem a falta de proatividade mesmo, que é uma coisa que a gente vê na PUC há muito tempo. Tipo, qual que é a forma mais fácil e menos trabalhosa de fazer isso acontecer? Eles funcionam, a reitoria funciona assim. Pra ser bem sincero, conforme a gente ouviu os relatos, na verdade, mas a gente também começava a ficar confuso sobre quais regras a PUC havia estabelecido a respeito do uso de máscaras. É obrigatório, é facultativo? É obrigatório em lugares abertos e fechados ou só em lugares fechados e em abertos é facultativo? O que recebemos foi um comunicado da reitoria logo após a flexibilização do uso de máscaras em espaços fechados no dia 17 de março, informando que a PUC manteria a obrigatoriedade do uso de máscaras dentro dos espaços do campus. Esse comunicado foi divulgado para todos os estudantes via e-mail e SMS, mas nenhuma outra divulgação em massa foi feita com informações mais detalhadas e didáticas a respeito das regras que haviam sido estabelecidas. Então, para sanar essas dúvidas de uma vez por todas, resolvemos ir até a reitoria da faculdade em busca de algumas respostas. Eu gostaria de saber se você poderia começar se apresentando. É um prazer me apresentar, eu sou Pedro Aguerre, sou assistente da Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias da PUC São Paulo. Então a gente gostaria de saber primeiramente qual foi a postura da PUC a respeito da liberação do uso de máscaras dentro do campus. A postura da PUC foi de respeitar as disposições das autoridades sanitárias, porque no ato recente de flexibilização, de 17/3, o próprio ato do governo do estado admitiu ser opcional em certos espaços fechados, como salas de aula, academias, entre outros. Então nós estamos seguindo essa parte do ato de flexibilização, respeitando a normativa estadual. Certo, então dentro das salas de aula continua proibido? Até o presente continua proibido dentro das salas de aula, exatamente. É o que o ato da PUC, posterior a esse ato do governo, reiterou e manteve por enquanto. Em espaços abertos está flexível? Exatamente. A proibição, a recomendação é a segurança máxima de todos em todos os espaços, tanto que ainda temos restrições em alguns serviços e atividades acadêmicas. É uma situação de exceção. E por que essa decisão foi tomada? Para começar, foi estendido o calendário letivo, né, começando mais tarde, para permitir a continuidade do decréscimo da pandemia, né? Em seguida, isso ainda não havia uma segurança sobre o impacto do carnaval sobre a pandemia. Então, eu acho que o que se tratava era de ter a máxima prudência, imaginando que poderia ter um repique, imaginando que esse decréscimo não seria necessariamente sustentável. E como foi a divulgação dessas informações? Tem sido feito por atos da reitoria, que são publicizados nos meios de comunicação da PUC, junto aos diretores e coordenadores de curso, mesmo em diálogos na nossa pró-reitoria com a comunidade acadêmica, com a comunidade discente, né? SEASA Coletivo sempre está sendo enfatizado esse momento de grande cautela e de grande ainda preocupação. Certo. Então, sendo um pouco mais direto, essa divulgação foi feita em que meios da PUC? Foi feito no JPUC, foi feito nos atos da reitoria, que são de conhecimento público, são atos que dizem respeito à comunidade discente, aos professores, aos funcionários. Então, esses atos
são publicados e estão à disposição de toda a comunidade. Quais plataformas especificamente? São publicados no JPUC sistematicamente e dentro do site da PUC eu passo para você até o final da nossa entrevista o link exato em que esses atos da reitoria estão colocados. Não teve nenhum outro diálogo além desses dois, do site e do JPUC, certo? Nas comunicações feitas pelas autoridades da universidade, reitora, pró-reitora, nas reuniões do Consum, nas reuniões do SECOM, essas orientações têm sido sempre ressaltadas e dialogadas com a comunidade nas suas instâncias. Muitos alunos disseram que não sabiam ou que têm dificuldade de ter acesso a essas informações que a reitoria passa. Inclusive, alguns até disseram que esse tipo de informação poderia estar nos lugares mais simples, como, por exemplo, os murais da universidade, que a gente não encontra essas informações com clareza. Então, muitos acabam tomando algumas atitudes por achismos ou por dificuldade mesmo de encontrar informação. Vocês pretendem encontrar novos meios de compartilhar as informações? Eu estou aqui tratando exatamente daquilo que já é matéria decidida e trabalhada na universidade sobre o que seriam as estratégias de comunicação. Eu não teria a qualificação para responder. Eventualmente é possível aprimorar essa comunicação e entender que essas preocupações estão circulando na universidade, de sentir falta de mais comunicação, de mais assertividade, e isso ser levado em consideração. É muito bom receber essa notícia de uma demanda por uma informação mais clara naquilo que diz respeito às orientações institucionais. E assim, tem sido eficaz os pedidos, enfim, da reitoria e tudo mais? Eu acredito, como na minha experiência docente e dos colegas com quem eu converso, apesar de não ser o mais confortável, que há um valor maior, que é o retorno presencial, que é cansativo e desgastante as máscaras, que muitos alunos até inconscientemente, ou tomando um lanche, ou tomando água, tiram a máscara, não repõem, o professor tem que recordar o aluno, mas de maneira geral está sendo obedecido de uma forma muito cidadã, de uma perspectiva de cidadania universitária, ou seja, ainda que seja desconfortável, ainda que para o jovem pareça não ser necessário, esse esforço está sendo feito por todos em sala de aula. Eu não tenho visto salas de aula em que há um descumprimento dessa medida, os professores zelando por isso e os alunos correspondendo, aceitando nesse momento essa restrição, que é uma orientação normativa da universidade. Mas, afinal, no que a comunidade científica tem a contribuir nesse debate? A infectologista da Unicamp, Raquel Stucci, considera precipitada a liberação do uso de máscaras em locais fechados. Em entrevista para a EPTV, afiliada da TV Globo, a especialista avaliou que uma observação mais prolongada seria uma saída mais adequada. Nas palavras dela, nós temos poucas semanas com índices melhores. Sabemos que, ao longo desses 2 anos de pandemia da Covid-19, o prudente é termos um período maior de observação para nos sedimentarmos e para termos certeza de que esses números continuarão diminuindo cada vez mais. A especialista também lembrou que a chegada do outono traz historicamente infecções respiratórias e reforçou que o uso de máscara ajudaria não só na prevenção do corona, como também de outras doenças respiratórias. Raquel Stucci enfatizou o grau de imunização frente às variantes da Covid-19 e explicou que o esquema básico da vacina contra a Ômicron é de 3 doses. Abaixo dos 50 anos, essa cobertura de 3 doses, mesmo com as vacinas disponíveis, está muito pequena. Então, esse episódio fica por aqui. O debate sobre o uso de máscaras dentro da PUC
é complexo e envolve inúmeras variáveis. O que muitas vezes a gente acha que pode se tratar somente de uma escolha individual ou de um julgamento moral, passa por questões muito mais complexas, estruturais e que, em diversos momentos, estão fora do nosso controle. Muitas das indagações que nós escutamos durante as entrevistas diziam muito mais respeito da infraestrutura da universidade e as dificuldades que ela apresenta do que necessariamente a escolha ou não do uso da máscara. Então esse é um debate difícil, mas necessário e que precisa ser feito. Esse podcast tem o intuito de dar o primeiro passo e a gente espera ter alcançado isso. Não vamos deixar essa conversa acabar. Esse podcast foi roteirizado por Eduardo Magalhães. A pesquisa ficou a cargo de Milena Camargo, Eduardo Magalhães e Henrico Souto. E a edição foi feita por mim, Henrico Souto. Obrigado mais uma vez por escutar a gente. Até mais.